Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Vamos para mais um estudo, mais um fechamento de mercado. Começou no dia 3 de 9 de 2025, às 5h05, às 17h05. Fiquei um pouco ausente esse tempinho aí. Tava bem corrida minha vida, não conseguia parar para gravar. Continuei operando, né? A parte da manhã, é óbvio. Sempre mantenho aquele tempo ali para minha profissão, para o meu trabalho. Mas para gravar eu não estava conseguindo ter tempo na parte da tarde. Agora tá normalizando e vamos voltar aos conteúdos, né? A programação normal. Amanhã, sem falta, eu vou gravar a aula de Trade Location, tá? Também tem uma novidade aí para vocês. Amanhã eu vou falar para vocês. Mas assim, dando uma adiantadinha aqui, eu tô querendo reunir vocês em alguma plataforma para ter um pouco mais de networking, que é muito importante nesse mercado. Né? Em tudo na vida, mas nesse mercado é muito importante você pegar experiências com outros traders. Eu tinha um canal no Telegram, mas eu tô querendo migrar para outra plataforma que seria no Discord. Mas vamos lá, vamos no que interessa aqui. Pessoal, tô com um gráfico aqui do Nasdaq, tá? Diário, como sempre, faço as marcações, né, pelos fechamentos, que o gráfico de linha mostra o fechamento. Amanhã na aula de Trade Location eu vou falar com mais detalhes a respeito disso. Tá? Eu tô com esse fractal, vamos falar assim, com essa frequência de mercado aqui e essa frequência aqui, ou seja, duas frequências, a frequência macro de alta e a frequência micro de baixa, até porque ele está vindo testar aqui a mínima desse canal, onde originou essa movimentação. Tá? Todo dia eu já falei para vocês como que é a minha rotina a respeito disso. Todo dia eu abro o mercado aqui no diário e vejo no diário numa hora onde são as marcações de frequência, que seria meu ponto principal de contexto. Claro que é a análise da frequência do mercado com os canais, junto com teoria de Elliott, Wyckoff, eu junto todo esse contexto para ver a região para fazer as operações, tá? Vamos lá, numa hora, fica bem mais poluído, né? Aqui estão as marcações do dia, né, que eu fiz hoje. Eu tava com essa frequência aqui, ó, essa aqui em cima, tá? Esse canal, repliquei ele para baixo. Você pode ver que olha só aqui, ontem eu repliquei esse canal que estava marcado, ó, desde de segunda não, tá bem, desde a semana passada, dia 22, né? Ele trabalhou aqui, segurou, rompeu, voltou a testar, veio aqui embaixo na frequência. Olha como é que o mercado trabalha nessa frequência aqui. Essa frequência está muito forte. Então, mantive ela e fiz uma segunda frequência de uma hora também, né? Que seria essa queda, repliquei para cima novamente, e ele está trabalhando aqui dentro, tá? Mas a frequência macro, vamos falar assim, seria essa aqui, de uma hora. Eu vejo que ele está respeitando muito, muito mesmo. Beleza? Gráfico de candlestick, gráfico de entrada, layout macro aqui, as regiões. Galera, olha só. Estava nesse conceito aqui, né? O preço estava nessa queda, tá? Desde ontem. Após isso, o preço explodiu para cima na Ásia, consolidou muito, muito mesmo. Londres abriu e veio testar logo aqui em cima essa frequência, esse meio de canal aqui. Teve uma leve correção, tá? Claro que a correção já foi na sessão de Nova York. Olha só aqui, ó, o volume profile dessa pernada toda é dentro dessa região. Ele fez o que? Ele veio testar basicamente aqui, ó, pegou liquidez e deu uma quedinha e segurou aonde? Eu falo que vocês têm que ter uma, uma hierarquia. Time frames maiores tem muito mais volume negociado naquilo. Por exemplo, um time frame diário. Um candle daquele foi um dia todo. Ou seja, volume absurdo ali dentro. Então, se eu tenho uma hierarquia desse canal aqui que eu tracei, claro que esses pontos, meio, máximo e mínima do canal, são pontos muito importantes. Muito importantes mesmo. Então, principalmente as extremidades, tá? Mas olha só, aqui no meio do canal ele veio,
chegou aqui embaixo, pegou a liquidez daqui, nessa região de trade location. Nós tínhamos aqui também, ó, uma região, aqui abertura, fechamento, aqui, ó, de um breaker block, tá respeitando até agora, tá? Não marquei aqui. Ele segurou aqui, ó. Aí você faz o placar estatístico, uma pontuação, né? Para você falar, opa, tem muito mais sinais aqui dentro dessa região para compra do que para venda. O preço está num fluxo, vamos falar assim. Claro que ele está numa tendência aqui, se a gente for ver numa hora, queda, né? Ele para mudar a estrutura toda, ele teria que perder o topo aqui em cima, esse topo aqui que ele perdeu depois, voltar a testar para dar continuidade à alta. Tá? Porém, ele estava num fluxo comprador. E aqui nessa região foi uma região muito importante de defesa. Beleza, ele voltou aqui, aonde ele quebrou, virou um breaker, 50% do canal diário. Tá? O preço, se a gente for no time frame de execução, olha só, vou colocar aqui 2 minutos, 5 minutos, vou colocar aqui meus layouts de entrada, a gente analisar com mais detalhes. Olha isso aqui eu entrei. E entrei muito confiante. Por quê? Vamos analisar nos 5 minutos, que fica mais didático. Depois eu vou para 2 minutos para a gente antecipar as entradas, tá? Olha só, no 2 minutos, Londres trabalhou aqui em cima. Você pode ver que isso aqui é aquela mínima do canal diário. Olha como é que o preço trabalha. Aí aqui teve 1 milhão de pontos para você falar assim, é uma região muito importante. O preço fez o quê? Ele começou a consolidar, fez aqui um falso rompimento, ou seja, um spring nesse ponto aqui, capturou a liquidez desses fundos aqui anteriores. Aí você fala, porra, por que você falou que tem N pontos? Olha só, tem aqui a mínima do canal traçado, a frequência do canal, né? A máxima desse canal e a mínima do canal replicado para cima. Vocês podem ver aqui, ó, no azul, esse aqui, ó. Tá? Tinha essa mínima e máxima também replicando do diário, muito importante. A média de 80, de aqui de 20, né, nesse caso. A média, deixa eu ver se é de 20 que tá aqui. É de 89, deixa eu colocar de 20 nos 5 minutos. A média de 20 estava flat aqui, mais de 89 nos 2 minutos, né? Tava mostrando força, mas vamos esquecer então a micro aqui. Olha aqui a macro, que seria uma média institucional. Muita gente utiliza essa média de 200, mostrando aqui mais uma defesa, 50% daquele outro canal, da outra frequência do canal também. Um ponto importantíssimo, ele capturou a mínima da própria sessão. Aqui tinha um order block, aqui tinha regiões importantes aqui atrás. Ou seja, região muito forte de defesa, dando sequência à movimentação. O preço parou, beleza. Chegou a sessão de Nova York, né? Aqui o zone de Nova York, antes de abrir aqui às 10h30 o mercado americano mesmo. Olha só, o preço trabalhou aqui, consumiu a máxima de Londres. Quando ele consumiu a máxima de Londres, ele fez o 3 toque. 1, 2, 3, bem na abertura da Killzone. Poderia ter feito uma venda aqui. Quem opera já na abertura de Killzone. Eu opero às 9 horas. A partir das 9 horas. Tá? Aqui, ó. A partir daqui, ó. Eu não estava querendo fazer nada aqui. Beleza, tá numa região importante aqui? Tava. Porém, tinha uma POC aqui atrás e o preço já tinha consumido essas liquidez aqui. Não estava numa região muito forte para mim. Não tinha uma região de 1 hora me sustentando lá atrás. Ou seja, a questão do placar estatístico.
esperei o mercado abrir, tá? O mercado abriu, veio, pegou uma liquidezinha aqui, mas ele não rompeu. Eu entraria vendido aqui. Aqui está marcado essa máxima, que seria até então a máxima do dia. Eu coloquei um alerta. E botei um alerta também na máxima aqui asiática lá de trás. Igual essa London High e Asian High, é de dias atrás, não do dia atual, tá? Então não levo muito em consideração, não. São regiões importantes, porém, aquele sweep que a gente gosta de ver mesmo forte é do dia. Claro que se a pessoa entrou aqui no terceiro toque, segurou esse preço, ele pagou. O stop estaria aqui, até passou um calor aqui, ó. Talvez teria pago aqui, ó, antes da abertura. Vamos ver quem pegou aqui. Olha só que inversão de fluxo linda. Flip, stop acima da região. A própria aqui ó, já pagou. Né? Pagou 2 aqui muito rápido. Aqui foi um trade maravilhoso. Beleza, mas aqui eu não tava olhando o mercado. Aí ele veio, trabalhou, ficou nessa consolidação aqui, bem esquisita. Eu marquei aqui, eu falei, se ele consumir e voltar para baixo, eu entro vendido. Porém, o preço abriu, veio lá naquela região importante que eu falei para vocês. Dos 50% do diário, que é esse amarelinho. O breaker block, ele tinha acabado de quebrar e voltar. A média de 200 sustentando. O volume, aqui a gente consegue analisar a análise VSA que eu falo, volume spread analysis. Você vê a formação do preço nos candles, o volume, divergência no FR. Aí você vai juntando o placar estatístico que eu falo. Olha em 2 minutos. Vai falar que isso aqui não é defesa. Olha só, o preço veio e disparou. Tamanho do volume. Beleza, o primeiro candle do dia, do 10,5, é absurdo mesmo, que entra muito volume. Entrou um volumaço, já defendeu na próxima. Eu falei, opa, e segurando aqui. Nesses momentos que eu vejo que o preço está aqui, ó, pavilando, grande chance de uma região de interesse que a gente está ali, o preço disparar. Porém, se você ficar entrando e botando stop curtinho aqui, você vai tomar violinada, à toa. Você pode estar com o direcional certo, mas com trade, com stop mal posicionado. Aí por isso que eu fico olhando 2 ou 5 minutos tela a tela. Quando ele veio aqui, ó, no segundo candle já aqui, ó, eu já entrei comprado bem aqui. Ele veio e fechou. Nesse candle aqui, no terceiro, quer dizer, né? Ele abriu, veio aqui embaixo. Quando ele já começou a retrair, entrei comprado. Stop abaixo da média de 200. Eu falei assim, não posicionado, eu não posicionei. Não recomendo ninguém fazer isso, tá? Porém, se eu deixasse aqui, poderia ficar aqui com gatilho de querer stopar. E eu sabia que essa região estava muito forte. Tô vendo aqui. Tá? Deixei o stop aqui mental. E se ele passasse aqui, eu já teria zerado. E o preço disparou. Veio buscar o quê? Essas liquidez aqui atrás. Parou. Foi lá em cima, quase próximo ao canal aqui, na máxima do canal. E continuou aqui. A movimentação. Pegando mais liquidez. Olha onde ele segurou de novo. Uma junção aqui do canal diário, do canal de 1 hora, dentro do breaker. Aqui ele fez uma divergência no FR, inversão de fluxo nos 5 minutos. O preço abriu, foi para cima, beleza. O preço abriu, veio para baixo, veio para cima. Flip. Stop aqui. Pagou aqui, ó. 5R. Então, galera, espera o preço formar. Para de tentar adivinhar as coisas. Espera o preço formar. E uma coisa muito importante. Muito importante. Tem dias que eu erro dessa forma. Eu hesito em entrar, falo, pô, tá legal, tá bonito, não tá, não sei o quê. Mas se deu o setup, cara, deu o seu padrão ali, e você juntou esse placar estatístico, juntou todas as confluências, vamos falar assim, entra. Tá tudo certo, entra. Porque muitas vezes você vai ficar com, igual o pessoal fala, dor de corno, né, dor de cotovelo, que, porra, poderia ter entrado aqui, o preço pagou. Tá? Então, entre. Deu operacional, entra. Vamos lá pro ourinho. Gosto muito desse ativo. Olha só, eu tô com essa frequência e repliquei ela para cima, porque o preço começou a romper ela, né, aqui no diário.
Então, essa frequência para mim tá legal, tá interessante, tá respeitando, ó. Respeitou aqui novamente. Aqui ele rompeu, pode ser que ele venha dar essa frequência nova. Vamos ver. São regiões muito importantes, tá? Eu tô com essa frequência aqui de 1 hora traçada, repliquei ela para cima e peguei essa frequência aqui mais íngreme. Beleza? Agora olhando o gráfico de candlestick, olha só. Tinha esse break aqui, não voltou. Puxei o volume profile dessa pernada. Você pode ver aqui, ó, até no horário mais ou menos que eu estava operando, na abertura, né, 9 horas. Vamos ver onde que ele está. Mantém aqui. Ou seja, essa região é a região mais importante de negociação. O volume profile. Eu puxei essa região de 1 hora. Aí ela tem confluência com o canal. Tem confluência com o canal diário, do canal de 1 hora. Ou seja, que é uma região muito importante de defesa. Tá? O mercado pode passar direto? Pode, mas querendo ou não, ele vai dar alguma movimentação aqui. Uma defesinha. Beleza? Vamos colocar aqui nosso layout de 1 hora. Aí para um time frame mais curto de entrada. Olha só. New York, Londres, né? Vamos para o time frame de entrada que é. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Foi uma entradinha linda. Londres. Antes de abrir a sessão de Londres, o que, que ele fez? O preço aqui, ó, na interseção. Interseção não, né? Entre sessões. Entre sessões asiática e de Londres, o preço consumiu toda essa liquidez aqui de trás, segurou no topo e no fundo daquele canal, naquela frequência, sendo respeitado pela média de 200. E essa inversão zona de fluxo aqui, o preço disparou. Mostrando, olha só o tamanho desse volume até abrir Nova York. O maior, ó, até aqui, ó, até 9 e pouca, ele tinha sido maior. Ou seja, esse camaradinho aqui, vamos falar assim, vamos chamar assim, ele que fez essa inversão aqui para cima. Ele que está segurando toda essa região. Beleza, Londres a gente não opera. O preço fez o quê? Nova York abriu. Killzone, 8 horas. Tô quase chegando no computador aqui para fazer as análises, tá? 8, 8 e meia que eu sento aqui, faço as minhas marcações e espero 9 horas para operar, tá? Eu posso até mudar depois aqui as killzones, mostrar para vocês aqui, ó. GMT-3, eu não fico colocando o horário de Nova York para mim. Não faz diferença nenhuma. Tô olhando, senão eu acabo confundindo. Ah, tá 4 horas da tarde, mas não, aí daqui a pouco eu vejo, não, é 5. Porra, pra que isso? Deixa o histórico aqui. As 3 últimas sessões para mostrar para mim, GMT-3 mesmo, o horário que eu utilizo. Aí de Londres, 4 da manhã às 7 da manhã, sessão de Londres. Nova York, de 8 a 1 da tarde, que é a Killzone, tá? Não é a sessão em si. Tem aqui, ó, Killzone da tarde, de 1 da tarde até as 4. E tem a sessão asiática das 9 da noite até 1 da manhã. Tá? Eu posso até mudar depois aqui e colocar 9 horas. Porque para mim não vai fazer diferença nenhuma 8 horas, que é só antecipando algo aqui, tá? Para mim, a partir das 9. A partir das 9, o que, que eu tinha? O mercado, beleza, claramente estava comprador. Eu falo para vocês, tudo depende do contexto. O preço estava trabalhando nessa frequência aqui abaixo desse canal. Segurando, segurando. Quando eu vi, falei, opa, abri. Por que, que eu vendi aqui? Contra a tendência? Sim. Mas olha só, tinha acabado de consumir a sessão asiática. Ele estava abaulando, beleza? Fez os 3 toques, bem próximo da região, né? Da linha, mas o mercado não é uma linha, o mercado é uma região. Bem próximo dessa região do canal. Acabado de consumir. Acabado. 9 horas aqui, ó, abriu, 9 horas. Ele veio pegar a liquidez e já defendeu na próxima. Olha os 2 minutos. Que coisa linda de Deus. Não, 2 minutos aqui foi dado esse trade maravilhoso. 1, 2, 3, né? Nos 5 minutos. A gente vendo aqui essa movimentação. Ele consumiu
consumiu já voltou. Isso aqui é uma inversão de fluxo clara. Esse volume aqui estava elevado comparado aos outros, ou seja, teve uma defesa muito clara ali. E olha aqui o IFR, dando divergência dos últimos topos para ele. Olha aqui o X-Wave fractal. Tem o macro, a região macro, e o micro. Eu gosto de usar esse X-Wave aqui, double, aqui eu consigo ter duas visões muito claras. Subiu com esse, depois subiu com esse pequenininho aqui. Teve defesa, fez inversão de fluxo, ele abriu, veio para cima, tocou para baixo, tome venda. Venda, stop acima. O meu alvo estava aqui na média, ó, bem junto mesmo com a média. Deu 2.1. Ele chegou a pagar 3R lindamente aqui. Ó. Vai ficar segurando o resto da vida um trade desse, contra tendência e tudo mais. Mas olha só. Claro que dependendo do contexto, você consegue pegar um fim de um ciclo de Elliott, num canal de distribuição lá em cima, lá, ou de acumulação aqui embaixo de Wyckoff. Então, assim, tem que ter esse contexto. Mas se você pegar essas regiões de liquidez, junto com esse contexto ali e tal, para ter essas vamos falar assim, regiões de correção, você consegue surfar. Olha como essa média de 89 no 2 minutos funciona. Quando ele está numa região, num contexto comprador, vendedor, está numa tendência clara. Olha aqui. Bateu, defendeu, tome. Bateu, defendeu, tome. Bateu, defendeu, tome. Até ele perder de fato. Voltar a testar aqui e dar uma reversão de tendência muito clara. Tá? Depois que ele fez toda essa movimentação. Beleza, galera? Então, assim, espera o preço agir. Você poderia estar operando aqui a favor da tendência? Poderia. Depois dessa inversão de zona de fluxo aqui, entrar comprado, stop abaixo. Buscar os alvos aqui em cima. Ah, pegou mais, voltou aqui, defendeu, toma. Defendeu, toma. Defendeu, toma. Tudo depende do seu apetite ao risco e o que você está vendo no momento. Né? Uma hora a gente tinha esse cenário, não tinha nada para travar aqui. A única coisa que eu fiz esse contra-tendência foi porque ele consumiu esse Asian Rye, né? A máxima da asiática. Dentro desse contexto do canal aqui, ele veio, pagou aquilo lá, depois voltou, continuou subindo. Eu posso marcar um break aqui? Posso. Aqui eu posso considerar um break. Olha onde o preço está respeitando ali. Vou deixar aqui, ó, um break de 1 hora. Ele chegou bem próximo. Quebrou, voltou. Agora em 2 minutos. Segurou aqui, ó. Segurou aqui. Fez, ó, uma parada. Consolidou, veio para baixo. Consolidando novamente. Pode ser que ele consuma mais uma liquidez, venha dentro dessa região. Tá? Aí sim você procura aqui alguma venda. Mas aqui já está chegando a sessão asiática. Depois vai fechar agora. E a sessão asiática não faz sentido operar. Porém, se estivesse no horário de operação, é batata. É só esperar o preço mostrar para vocês, beleza? Galera, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou fazer o vídeo de Trade Location. Tá? A respeito da comunidade, eu criando ela, já vou postar o vídeo aqui, falando da comunidade, e o link abaixo na descrição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fui e fica com Deus.